Sejam todos bem-vindos. Deixa eu me apresentar brevemente. Sou a Márcia Silva, esposa do pastor Marco, mãe do Pedro e da Cauana, filha do Geraldo, Márcio e da Ilma, produto 100% genuíno da Igreja Batista Alameda, sob a liderança do ministério do pastor Sebastião e da Sueli. Eu sempre falo isso. Sou 100% ovelha deles, me converti nessa igreja há 14 anos. Sou formada em filosofia e psicologia. Tenho a unção do Espírito Santo, eu vou chegar aí. Tenho tido o privilégio de cuidar com o apoio dessa igreja, do meu pastor, desse ministério. A Casa do Oleiro é um presente que o Senhor me deu. Tenho vivido coisas tremendas com Deus, tenho pago preço pelo processo, mas a principal característica da minha identidade é que nada disso é sobre mim. Nada disso é sobre mim. Tudo isso é sobre Ele, na minha vida. A minha principal característica é poder dizer que eu sou serva do Rei, sou filha do Deus Altíssimo, e, por causa disso, como instrumento nas mãos dEle, Ele tem podido fazer alguma coisa através da minha vida. Então, nós vamos falar aqui, nós estamos aqui na Casa do Oleiro, e nós vamos dar continuidade àquilo que esses homens, tanto a equipe, quanto todos os homens que desceram à Casa do Oleiro, estão vivendo desde sexta-feira até agora. E nós vamos dar continuidade àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Ele ainda está fazendo. Ele está se movendo entre nós. A obra dele se completa a cada minuto. E ele quer fazer mais. Mas nós precisamos deixar. Eu quero que você... Eu estou participando de um curso, Metamorfoses, do movimento Voo e Borboleta. A Gisá esteve aqui com o esposo dela. E a gente tem aprendido algumas coisas práticas no nosso relacionamento diário com o Espírito Santo, que complementa tudo que a gente tem aprendido aqui na nossa igreja. Mas eu quero que vocês fechem os olhos agora e façam uma pergunta. Fechem os olhos e perguntem assim: Pai, podem falar, Pai, o que o Senhor deseja trabalhar em mim nesta noite? Jesus, o que o Senhor deseja realizar nesta igreja? Espírito Santo, me dá uma palavra que dê início ou continuidade ao meu processo de viver os teus propósitos nesse tempo. Agora vamos orar. Continuem com os olhos fechados. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Obrigada, pois já posso sentir a Tua presença. Estamos desejosos, como corpo de Cristo, de ouvir e obedecer a Sua voz. Nos colocamos como vasos em Suas mãos. Cumpre em nós e através de nós o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A mensagem que dá continuidade ao retiro da Casa do Oleiro é de dentro para fora. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é esse processo de dentro para fora? Uma mudança, para que ela seja efetiva sobre as nossas vidas, ela precisa acontecer de dentro para fora. E eu vou usar alguns textos bíblicos para falar um pouquinho desse contexto. Pode passar o próximo.
Romanos 12, de 1 a 2, é o texto que marca o início da minha conversão. Quem está aqui e foi meu adolescente, meu não, do ministério, adolescentes, na época que o Marco era o líder dos adolescentes e eu estava junto com ele, vai lembrar bem disso. É um texto que eu sempre ministrei muito, porque a gente fala muito daquilo que tem a ver com o processo do que Deus está realizando na nossa vida. E mente era uma coisa que o Espírito Santo precisava trabalhar muito na minha vida, desde o início da minha conversão. Então, esse texto, ele fala comigo desde o primeiro momento, desde a primeira ministração na igreja, desde a primeira vez que eu fui conversar com o pastor Sebastião, e ele começou a me falar que ia precisar acontecer uma renovação na minha mente. Então, é um texto muito conhecido de todos nós, que diz, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu quero trabalhar esse contexto na linguagem da Bíblia, a mensagem. Olha só. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. O apóstolo Paulo está sendo bem claro aqui, ele está dando uma orientação bem direta sobre o que nós devemos fazer, sobre o modo de vida que nós devemos ter. Ele diz assim, olha, entregue a sua vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Ele fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de vocês não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo. Ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Esse termo, de dentro para fora, ele tem estado na minha mente já tem um tempo, provavelmente mais de um ano. Eu fui ministrar numa conferência para mulheres no Rio Grande do Sul, e o Espírito Santo já estava falando para mim, porque a Casa do Oleiro fala disso, né, de um processo de mudança de dentro para fora, mas ele começou a trazer à minha mente essa expressão, de dentro para fora. E quando eu cheguei naquele congresso para ministrar para as mulheres, a equipe de louvor foi cantar um louvor, e esse louvor usava essa expressão. E eu falei, o Espírito Santo está querendo falar alguma coisa comigo nesse termo. E, curiosamente, nesse período, duas pessoas, uma amiga minha que eu discipulo, ela teve um sonho comigo, e ela foi para o discipulado, ela falou, essa noite eu tive um sonho com você, eu sonhei que você estava grávida. E eu falei, primeiro você leva um susto, mas, humanamente falando, pela ciência, eu não posso mais engravidar, eu já estou na pós-menopausa. Não posso mais gerar filhos no meu ventre. Aí eu falei assim, você sabe o que isso significa? Ela falou assim, eu tive a impressão que você está engravidando de novos projetos de Deus. Eu falei, amém, faz sentido com aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Na mesma semana, o pastor Sebastião entrou na minha sala, o pastor Sebastião sempre vai dar um oizinho para a gente ali na administração, e ele falou, minha filha, essa noite eu sonhei com você, e eu sonhei que você estava grávida. Falei, grávida de sonhos de Deus. É isso mesmo, já tinha pego aquela palavra. Isso tem mais de um ano, e o Espírito Santo tem falado muito comigo. Eu não sei ainda o que Ele quer gerar, o que de novo Ele quer fazer com isso, mas Ele tem me dado o desenho disso. E daí eu chego para fazer esse curso, Metamorfoses, e o texto base que está sendo trabalhado nesse curso é Romanos 12, 1 e 2. Nessa versão, a mensagem, que é uma Bíblia que eu tenho e eu leio muito, e saltou aos meus olhos. Ele quer realizar uma mudança que é de dentro para fora. Falei, isso já tem tudo a ver com aquilo que Deus tem feito na minha vida e aquilo que Ele tem feito através do Ministério Casa do Oleiro. E o outro texto que eu também quero usar, que eu vou usar aqui como base, pode passar o próximo, é Atos 4:32,
principalmente ali a parte A do versículo. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Nesse contexto de Atos, João e Pedro tinham sido presos porque eles estavam falando do evangelho aos 4 cantos lá já de Jerusalém, dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Enfim, eles foram presos por causa disso, porque eles tinham, através da vida deles, Jesus tinha curado, feito uma cura, e daí eles estavam sendo questionados, e eles não tinham medo nenhum de dizer que eles estavam fazendo tudo aquilo no nome de Jesus, e que Jesus tinha sido morto, crucificado, mas que ele tinha ressuscitado. Enfim, eles estavam ousando naquele contexto, e eles não estavam com medo de absolutamente nada. E, num determinado momento, mais de 5.000 pessoas já tinham se convertido, e eles oraram, e todo mundo foi cheio do Espírito Santo, e a partir daquele momento, a partir daquela oração, onde todo mundo foi cheio do Espírito Santo, uma só era a mente e o coração. Guardem isso. Uma só era a mente e o coração. A Casa do Oleiro, inspirada nas palavras de Deus para o profeta Jeremias, fala de um processo de transformação de dentro para fora, com o objetivo de tornar homens e mulheres em discípulos de Jesus. Essa é a visão dessa igreja. Tornar homens em discípulos de Jesus, para cumprir propósitos do reino neste tempo. Para viver esse processo de transformação, é preciso ter a mente do Pai. É necessário revelar a identidade de imagem e semelhança com Ele, que foi gerada onde? No nosso DNA, desde a criação. Durante a obra de criação, Deus já gerou no nosso DNA imagem e semelhança dEle. Eu preciso entender que identidade é essa, para que eu possa revelar essa identidade. Dentro disso também, esse ano, o Espírito Santo voltou a falar muito comigo sobre mente. Eu ganhei uma viagem e fui participar de uma capacitação na Califórnia, na região do Vale do Silício, para estudar um pouco do mindset daquela região. Aquela região é a região que produz o maior volume de tecnologia que passa para o mundo inteiro. E as pessoas hoje estão curiosas para entender que mentalidade é essa que gera tanta mudança e tanta transformação. E eu ganhei um presente vindo diretamente das mãos do Pai, através de uma pessoa que eu amo muito. E eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para alguma coisa. E lá acontecem algumas coisas muito interessantes que eles só reproduzem aquilo que a Bíblia já dizia. Por quê? Todo o processo de transformação, toda a receita de processo de transformação já está na Bíblia. Provavelmente eles leram a Bíblia, eles não contam, né? Em algum momento eles tiveram um encontro com isso, mas o homem ele tem a mania de querer criar tudo, né? Ele não sabe ser participante da obra de Deus. Ele quer ser aquele que dita todas as regras. Então, ele não conta a fonte, mas está tudo na Bíblia. Porque quem entende de processo de transformação é Deus, através de Jesus e do Espírito Santo. Mas tem algumas coisas que a gente pode aproveitar aqui. Né? A mente de Cristo, ela é diferente da nossa mente, que foi completamente contaminada pelo pecado. Né? Mas Deus espera que, em algum momento, a gente pergunte para Ele qual é o propósito que Ele tem para a nossa vida, para que a gente possa dar conta de cumprir esse propósito que vem dEle e é feito através dEle. Você já se perguntou sobre o propósito de Deus para a sua vida? Em algum momento você fez essa pergunta? Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Por que nós somos tão resistentes em perguntar? Você já perguntou por que você não pergunta? Senhor, por que eu não te pergunto qual é o plano que o Senhor tem para mim? Sabe por que a gente não pergunta? Porque a gente tem medo. Medo do quê? A gente tem medo de abrir mão das nossas convicções já estabelecidas na mente. Porque a gente sabe que, se a gente perguntar, Ele pode dar uma resposta completamente diferente daquela que a gente está imaginando. Por que eu não pergunto? Porque eu não confio. Eu não confio que a sua vontade seja realmente boa, agradável e perfeita. E então, o que acontece? Eu faço do meu jeito. Por que eu faço do meu jeito? Você já se perguntou? Por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Por que eu faço do meu jeito? Porque eu não confio. Eu não confio nem no meu marido.
para falar para ele, ó, cuida da criança aí, troca a fralda que eu já volto. Nem nele eu confio. Não é? Porque eu não confio. Por que eu não confio? Porque eu tenho medo de mudar. Por que eu duvido? Porque eu não confio. Por que eu não pergunto? Porque eu não confio. Confiança é a base de qualquer relacionamento. A confiança, ela só se estabelece através de um relacionamento de intimidade com alguém. Não é assim? Numa amizade, num casamento. A confiança, ela se estabelece na relação de intimidade. Isso não tem a ver, o outro até pode errar comigo, mas a forma como ele lida com esse erro torna a minha amizade mais efetiva ainda, torna o meu casamento mais efetivo ainda, mais junto. Mas a base é a confiança. Lembra de Jó? O que Jó disse no final de toda aquela experiência? Ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de te ver. Quando Jó disse, eu conheço de te ver, a confiança que ele tinha em Deus estava completamente estabelecida. Ele sabia que podia acontecer o que acontecesse na vida dele. Deus não mudava. Por isso que é sobre ele, não é sobre mim. Porque eu mudo. Eu vou mentir, eu vou trair, eu vou trapacear, eu vou fazer um monte de coisa errada. Mas Deus não muda. Por isso que não é sobre mim. Por isso que é sobre Ele. A nossa mente, ela funciona de uma forma contaminada. Nós tendemos a pensar que Deus deseja tirar algo de nós. É assim que a gente pensa. Não, eu não vou perguntar, porque Ele vai me tirar alguma coisa. Ele vai me tirar. Ele vai, se eu perguntar, Ele vai me tirar. Eu estou quase conquistando e Ele vai falar assim, não, mas não era isso que eu tinha para você. A nossa mentalidade pensa dessa forma. Quer ver? Quer ver alguém que pensou dessa forma? Mateus 19. Todo mundo conhece também essa historinha. Mateus 19, do 16 ao 22. É a história do jovem rico. Lembra? Olha só, o jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele devia ter pensado melhor antes de perguntar. Mas ele perguntou. E aí Jesus disse para ele, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aí ele dá um de desentendido, né? Ele estava fazendo ali um diálogo meio esquisito com Jesus, né? Ele estava manipulando uma informação, só que a gente esquece que Jesus conhece tudo que está dentro da nossa mente. Deus sabe todos os nossos pensamentos antes da gente pensar. E aí, o que aconteceu? Jesus pegou o jovem rico na curva. Pergunta errada. Resposta errada. Quais? Perguntou ele. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem disse, a tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? O jovem rico não tinha ainda resolvido a questão da falta. Ainda lhe faltava alguma coisa. A falta faz com que a gente fique refém dos nossos desejos e vontades. Ela não é saciada nunca. Nunca. Eu compro uma blusa nova, daqui a pouco, no momento que eu vestir, ela já não é mais nova e eu já quero outra. Então, ele não tinha resolvido o problema da falta no coração dele ainda. Pode ser que Jesus, de fato, ainda não fizesse morada sobre a vida dele. E aí Jesus disse, olha, se você quer ser perfeito, então aí já virou aqui uma discussão sobre santidade. Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E o curioso é que ele só prestou atenção naquilo que Jesus pediu para ele dar. Ele não prestou atenção no que ele receberia em troca. Um tesouro muito maior do que o que ele tinha. E aí ele se afastou e ficou muito triste, porque o que ele tinha eram muitas coisas. Esse diálogo não era sobre o que o jovem rico tinha. Não tinha nada a ver com o que ele tinha. Era sobre quem ele era. Deus não está interessado em tirar nada da gente. Muito pelo contrário, Ele quer dar
não é sobre o que eu tenho, é sobre o que eu sou. Se os meus bens eles estiverem nas mãos do Senhor, nada é sobre mim, é tudo sobre Ele. Ele não está preocupado com as coisas que eu tenho, Ele não quer tirar nada de mim. O jovem rico iniciou aquela conversa achando que Deus queria tirar algo dele, quando, na verdade, Deus queria dar algo para ele. Deus disse assim: eu quero te dar um tesouro muito maior do que o que você tem. Mas ele não entendeu. Por quê? A mente dele estava completamente calcificada com as convicções que ele tinha a respeito do ter. Ele não sabia nada sobre ser. Ele só sabia algo sobre ter. E aí, eu quero só compartilhar um conhecimento dentro da área da psicologia organizacional, que eu trabalho quando eu estou dando treinamento, que é sobre o modelo mental. E isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus quer fazer sobre as nossas vidas. Esse modelo mental, essa teoria, é de Carol Dweck, ela é uma psicóloga da Universidade de Stanford, e é ela que desenvolveu essa teoria. E ela fala do modelo mental de crescimento e do modelo mental fixo. E isso tem tudo a ver com o processo de transformação. Olha só o modelo mental de crescimento. O modelo mental de crescimento, eu me coloco assim diante da vida. Eu posso aprender o que eu quiser. Não é de uma forma assim orgulhosa. Não, eu posso aprender. Se eu quiser, eu vou atrás, eu me esforço, eu vou aprender. Quando eu fico frustrado, quando alguma coisa não sai do jeito que eu queria, eu persevero. Vamos lá. Eu gosto de desafios. Eu aprendo com os meus erros. Eu aprendo com os meus erros, não é que eu vou continuar errando, não. Porque o problema não está no erro. O problema está naquilo que eu deixo de aprender quando eu erro. Porque daí eu sou teimosa e eu continuo cometendo os mesmos erros. Então, não é o erro que é o problema. O problema é quando esse erro se torna uma atitude justificável, isso passa a fazer parte daquilo que eu sou e se transforma num pecado grave. Porque eu deixo de aprender, eu deixo de ter um coração ensinável. Diga que estou me esforçando. O que eu quero ouvir é assim: não diga que eu sou a the best, mas diga que eu estou me esforçando, que eu estou melhorando. Diga que eu já não sou tão mal-humorada. Diga que o meu temperamento já melhorou um pouco, que eu consegui sair de um determinado nível, de um padrão de comportamento, e que eu já estou um pouco melhor. Porque isso vai me ajudar. Não é assim que a gente faz com os filhos? Olha, você está melhorando, ou deveríamos fazer. Se você se dá bem, eu fico inspirado. Eu não fico com inveja. Eu fico inspirado, você me inspira. Eu quero crescer tanto quanto você. Eu falo, que bom, ele alcançou, ele conseguiu, olha lá onde ele chegou. Você me inspira. Meu esforço e a minha atitude determinam tudo. Eu estou me esforçando. Eu tenho um coração ensinável. Agora, olha a mentalidade fixa. Ou eu sou bom ou eu não sou. Ou eu sei fazer ou eu não sei. Quando eu fico frustrado, eu desisto. Não deu certo, parei, Deus não quis me abençoar, Deus não é bom comigo, Ele é bom com o outro, mas comigo Ele não é. Aí eu paro. Diante de desafios, eu me sinto ameaçado. Não, mas vamos mudar de novo? Meu Deus do céu, a gente nem bem se adaptou a essa visão, agora já estão dizendo que a gente tem que ir para outro lado, e a minha mente já começa a processar, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Quando eu erro, eu me sinto fracassado, não sei lidar com o erro. Diga que sou inteligente. Por favor, você pode dizer que eu sou inteligente? Afinal de contas, eu tenho 2 faculdades, né? Burra é que eu não sou. Então, por favor, valorize quem eu sou. Diga, fale de todas as minhas características boas. Por quê? Aí o meu ego ele é bem alimentado, e ele infla, e ele cresce. E aí tudo vira sobre mim. Se você se dá bem, eu me sinto ameaçado. E não vou nem compartilhar essa ideia. Nem vou falar nada, porque senão ele vai roubar a minha ideia, e aí não vai dar certo. Eu me sinto ameaçado por ver o crescimento do outro.
E minhas habilidades determinam tudo. Eu tenho todos os dons disponíveis que o Espírito Santo já me deu, então eu sou boa em tudo que eu faço. Esse tipo de mentalidade fixa impede que eu continue crescendo. Então, por que eu não pergunto? Porque eu não quero abrir mão das minhas convicções. Eu não quero abrir mão de tudo aquilo que eu já conquistei. Afinal de contas, senão eu vou ter que começar tudo de novo, compartilhando o conhecimento. Então, o Espírito Santo, ele precisa que a gente tenha uma mentalidade de crescimento para que essa renovação e essa transformação aconteça. Senão, não vai dar certo. O que ele deseja fazer, através da minha vida, e através da sua vida, e através de nós, como igreja, é gerar um contexto de transformação. Mas, se ele não gerar essa transformação de dentro para fora, ela não é efetiva. Ela não acontece de fato. Nenhuma mudança de fora para dentro. Eu conversei sobre o de dentro para fora esses dias com a Ana, e ela me mandou uma frasezinha que ela também estava lendo no livro, muito interessante. Ela falou assim: tudo que acontece de dentro para fora gera vida, e o que acontece de fora para dentro gera morte, usando o exemplo do pintinho. O pintinho, quando ele está para nascer, ele precisa quebrar a casquinha do ovo, não é? Quem aqui já viu um pintinho nascer? Ele precisa quebrar. Daí, se eu estou vendo lá, e eu quero ajudar, e eu quebro a casquinha do ovo, o que acontece? Provavelmente, ele não vai sobreviver, ele vai morrer. Então, esse exemplo é bem específico para mostrar isso. Nenhuma mudança que acontece de fora para dentro, ela se sustenta. Nenhuma. Quer ver um outro exemplo bom? É o do cabelo. Não podem rir. Vou citar primeiro um exemplo de mulher. Esse eu gosto, porque eu ouvi no salão de cabeleireiro. Eu sempre conto para as mulheres, na casa do oleiro feminina. Eu estava lá no salão fazendo minha unha, e daí tinha uma outra que chegou para o cabeleireiro com um monte de produto na mão, e ela falou: olha, eu quero que o meu cabelo seja restaurado, então eu trouxe aqui esses produtos. E ele começou a examinar os produtos. Ela falou: esses produtos eu comprei lá nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos foi caro. O que ela está querendo dizer? A gente sabe que comprar no dólar lá nos Estados Unidos, o produto é um pouco mais barato, né? Quando ela diz assim, eu comprei lá e lá foi caro, ela está dizendo assim, esse produto é milagroso, você não está entendendo. Ele olhava o produto e, muito gentilmente, ele falava para ela assim, o produto é muito bom, mas ele é só uma maquiagem para o seu cabelo. Ele não vai trazer restauração para os fios. Para os fios serem restaurados, você vai ter que cortar. Nós vamos ter que tirar esse excesso de tintura. E aí o teu cabelo vai ter que fazer uma poda, certo? Mas isso ela não queria. Então, toda mudança de dentro para fora vai acontecer de uma forma um pouco dolorosa. Vai ter que se pagar um preço. Vai ter que se falar assim, Senhor, eu quero essa mudança. Eu quero passar por esse processo. Vai ter que declarar, Senhor, aqui na minha mente, o Senhor sabe que eu ainda tenho dúvidas sobre um monte de coisas, mas eu declaro que eu confio em Ti. Porque a palavra declarada, ela tem poder. E isso começa a gerar um processo de transformação na minha mente. E pode passar o próximo. Olha só, eu quero que vocês guardem esse resuminho aqui do de dentro para fora, juntando esses textos que eu trabalhei. Olha, com as misericórdias de Deus, quer dizer, com a ajuda de Deus. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, quer dizer, entreguem a sua vida cotidiana, tudo aquilo que você faz. Não se amoldem ao padrão desse mundo, quer dizer, concentrem a atenção em Deus, não fiquem muito ligada nas coisas desse mundo. Olha para as coisas do alto. Peça ao Espírito Santo que gere um temor e que o teu coração ele se ligue à eternidade. Não só a isso, concentre-se naquilo que Deus está fazendo. Transformem-se pela renovação da mente. E então vocês serão mudados de dentro para fora. Experimentem e comprovem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está dizendo assim, olha, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve uma verdadeira maturidade. Gente madura tem a mentalidade de crescimento, sabe que Deus vai estar sempre fazendo algo novo e mudando uma determinada área, porque é processo. E então será uma só mente e um só coração. Transformação. Vocês estão entendendo?
Se eu não permitir que isso aconteça, essa mudança ela não é efetiva. E aí, eu quero terminar com João 15, de 1 a 3, que fala sobre a poda. Eu ouvi uma ministração muito curtinha, uma vez, da Laura Sougueles, e ela falava sobre a poda. E foi muito interessante o que ela falou sobre a poda. Quando Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ele corta e ele poda. Olha que curioso. Os dois são um corte. Os dois vão doer. Tanto cortar quanto podar. Qual é a diferença? É que quando ele corta, ele arranca fora. Você não está mais ligado à videira. Mas quando ele poda, você vai gerar mais frutos ainda. Então, o desejo do nosso coração, a nossa mente, por um desejo de transformação, deveria almejar pela poda. Porque a poda faz com que a gente continue florescendo. Eu quero terminar com uma foto. Essa foto tem uma história muito interessante. Ali é uma roseira. E um pouco antes do meu pai falecer, ele estava bem doente, ele levou uma flor para minha mãe, uma rosa. Uma rosa que a minha mãe gostou muito, muito linda. E a minha mãe falou assim, eu vou plantar essa rosa. Era uma rosa com um galho só. Mas a minha mãe sabe fazer uma poda como ninguém, ela ama flores. E a minha mãe plantou aquela rosa. Um mês depois, o meu pai faleceu. E essa roseira virou um símbolo na nossa vida. O meu pai se converteu antes de falecer, o pastor Sebastião orou por ele, o Marco acompanhou o processo dele, Deus deu muitos sinais da conversão do meu pai. Mas o que é interessante sobre essa roseira é que ela nunca deixou de florescer. E quando ela floresceu, foi um presente muito grande para mim, para minha mãe, para minha irmã e para o meu irmão, para os netos, porque ela ficou muito linda e ela trazia a lembrança daquilo de bom que o meu pai tinha significado para a gente. E é muito curioso que, até hoje, as pessoas batem no portão da minha mãe para pedir uma muda. E a minha mãe diz, olha, tem que esperar o período da poda. E aí ela poda, e a roseira tem sido distribuída para muita gente. Então, é exatamente isso que o Espírito Santo deseja fazer. E eu quero falar para você uma coisa, que muitas vezes nós não perguntamos algumas coisas para o Espírito Santo porque nós temos medo. Nós temos medo por quê? Porque nós achamos que Deus vai tirar alguma coisa da gente. Se você já teve medo, por exemplo, de descer a casa do oleiro, porque você tem medo do que você vai ouvir lá, porque você tem medo de que Deus vai amassar tanto o barro que vai doer, eu quero dizer para vocês que o oleiro subiu. Ele subiu e ele está aqui. Ele está aqui por causa daqueles que têm medo dele. E ele quer mostrar para vocês que, por mais dolorida que seja, a poda produz vida, e vida em abundância. Eu quero chamar toda a equipe da Casa do Oleiro aqui. Toda a equipe, tanto a masculina que esteve lá, e as mulheres que estão aqui, que fazem parte do Ministério Casa do Oleiro. Porque a Casa do Oleiro está aqui. E se você, por algum motivo, tem medo de dar início a esse processo de transformação que vai gerar vida, você fez uma pergunta para o Espírito Santo no início, entregue só uma área da sua vida para Ele, só uma. Só uma. Sabe por quê? Porque a obra dele acontece no processo. Ele não vai fazer tudo de uma vez. Ele faz aos poucos. Ele quer promover cura e restauração. Ele quer promover um reposicionamento novo espiritual sobre a tua vida, mas é aos poucos. Entregue hoje apenas uma área nas mãos dele. E fale assim, Senhor, pode fazer a poda nessa área, porque eu quero permanecer na videira. Eu quero esse processo que é de dentro para fora. Eu quero. Eu confio que o Senhor não vai tirar nada de mim. Se essa mensagem falou com você hoje,
Se você entende que você pode entregar hoje apenas uma área para que o Espírito Santo inicie esse processo, ou para que ele continue esse processo, vem aqui, que nós queremos orar com você. Nós queremos orar com você, para que essa poda, ela aconteça, para que esse processo, ele continue, para que você possa viver sonhos, planos e propósitos de Deus na sua vida. Você deseja? O Espírito Santo está aqui. A casa do oleiro está aqui. E ele veio te dar uma oportunidade de descer à casa do oleiro e permitir que esse vaso seja refeito. Você quer? O convite dele é muito amoroso. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele não quer tirar nada de você. Muito pelo contrário, ele quer te dar algo novo. Equipe, podem orar com esses que estão aqui. Homem com homem, mulher com mulher. O altar é o melhor lugar onde nós podemos estar. Quando nos movimentamos até o altar, estamos dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Deus estava falando comigo de você chamar as pessoas que têm alguma... A mente está doída, machucada por feridas, por dores. E essas precisam ser renovadas em suas dores. Deus pode fazer isso. Eu quero fazer também um segundo apelo. Você que tem entendido que a tua mente, ela pode estar calcificada por dores e feridas. Você perdeu a esperança de que o Espírito Santo possa resolver, de que Ele possa mudar essa situação, de que Ele possa fazer de novo. Venha, Ele está aqui, Ele quer começar um trabalhar na tua mente. Entregue a sua dor. Meninas, tem mulheres aqui, ó, desse lado.